Boa noite, professor Rodrigo. Aqui é o Matheus. Estarei fazendo essa apresentação para poder apontar a diferença entre os modelos de restauração e backup de bancos de dados do SQL Server. Vamos lá. As principais diferenças do que é restauração e do que é o backup. Basicamente, de forma resumida, o backup vai ser a principal forma de evitar a perda de dados, que basicamente é uma cópia de dados fora do ambiente de trabalho, que existem dois componentes chaves para que isso realmente possa ocorrer, ou seja, a parte de software e a parte de armazenamento, ou seja, ele vai querer fazer referência à parte de software, que é o programa que vai fazer a compactação dos arquivos, o programa que vai lidar com a segurança desse tipo de arquivos e como vai ser armazenado esses arquivos, se é local, se é uma questão de rede, para compartilhar com outras máquinas, se é um armazenamento em nuvem, armazenamento que manda por e-mail, etc. E tem a restauração de dados, que basicamente é quando acontece alguma coisa, porque você precisa voltar algum backup, né, de forma resumida isso, né? Basicamente aqui ele está querendo dizer que são projetados para controlar a manutenção de log de transação e o modelo de restauração define de acordo com a maneira do tipo de arquivo que deseja manter ou recuperar, possibilitando outras maneiras de trabalhar e manter a integridade dos dados. Tem três tipos de backup, né, que a gente vai estar apresentando aqui, que é o backup completo, o diferencial e o de log de transação. Basicamente, o backup completo, ele literalmente é completo, ou seja, a parte full, ele vai puxar toda a parte ativa de log de transação, todos os arquivos de dados de produtos, enfim, toda essa parte completa mesmo do backup. O único como ponto negativo dele é que ele vai demorar bem mais tempo para poder executar essa tarefa, ocupando bastante processamento, né, da máquina, e ao longo prazo ele vai ocupar bastante espaço. O backup diferencial basicamente é uma cópia de dados criados e modificados desde o último backup completo, ou seja, ele precisa inicialmente do backup completo para que ele consiga estar procedendo com essa comparação, e ele vai sempre buscando fazer essa alteração com base principalmente na verdade principalmente não, literalmente no backup completo. E tem o backup de log de transações, que é o incremental, que ele na verdade ele pode se usar um modelo completo, né, ou em log de volume, ou seja, é necessário admitir que o backup de log de transações pode ser executado apenas se você usar um modelo de recuperação completo ou em log de volume. O benefício dele é que é copiado uma quantidade menor de dados do que um completo, ou seja, esse backup vai ser realizado mais rápido e vai precisar de menos espaço de armazenamento. Tem algumas formas de restauração de dados também, são três listadas, que é o Simple, Full e o Bulk Logged. Ou seja, são projetados para controlar a manutenção de logs de transação, possuem relação direta com a estrutura de armazenamento de dados que formam o banco de dados. A parte Simple, ele não tem a backup de log, ou seja, a alteração do backup mais recente fica desprotegida, no caso de um desastre tem que ser refeita manualmente. O modelo é simples e minimiza a sobrecarga, ele tem a recuperação simples, o risco à exposição de perda significativa de dados, ou seja, ele realmente fica exposto a essa parte de perda de dados. No entanto, os intervalos devem ser suficientemente longos para que a sobrecarga de backup não afete o trabalho de produção. Tem o Full, que ele é um modelo de recuperação completo, fornece maior precisão de dados. Ele depende da execução do backup de log de transação para poder fornecer a recuperação completa e impedir a perda de dados desse trabalho, né? E tem um intervalo mais amplo de cenário de falha. Este modelo fornece o chamado modelo de manutenção de banco de dados normal. Para o banco de dados em que a durabilidade das transações é necessária, ele registra completamente todas as transações e retém registros de log de transações depois que seus backups são feitos. E tem a opção do Bulk Logged, esse modelo de recuperação restrita, registra as operações em massa, realizadas com base em determinado banco de dados. Sua única função é ser um suplemento de recuperação completa. Bom, basicamente ele vai estar auxiliando os demais, né? Eles são essenciais, mas se não quiser fazer um backup de log, é só usar um modelo de recuperação simples. Basicamente essa é a minha apresentação sobre as principais diferenças entre os modelos de recuperação de dados e backup.